Agora a gente vai falar, tá, do espetáculo do Allan Kardec. A peça sobre o Allan Kardec, que roda o país há mais de 10 anos, tá, e já foi assistida por milhares de pessoas. Ele esteve aqui nesse final de semana em Salvador. E quem vai contar pra gente é Cláudia Menezes. Com você, Cláudia. Um olhar para a eternidade da alma e para a evolução do espírito. Salve para todo sempre, para toda a eternidade, o seu abençoado nome, Allan Kardec. A emoção tomou conta do público que foi assistir à peça Allan Kardec, um olhar para a eternidade, que esteve em cartaz no último final de semana no Teatro Jorge Amado, aqui em Salvador. Allan Kardec nasceu na França no século XIX e morreu aos 64 anos. Ele foi o codificador da doutrina espírita, ou seja, ele teve a missão de investigar os fenômenos espirituais que surgiam na Europa e nos Estados Unidos naquele período e divulgar para todo mundo que existe vida após a morte. No palco, 5 atores se revezam e dão vida a muitos personagens que ajudam a contar a história do educador e escritor Allan Kardec. Quem faz a mesa girar? Diga, por favor, se alguém que já não pertença mais a este mundo. O ator Rogério Fabiano revive a trajetória de Allan Kardec. Depois de muito estudo sobre os fenômenos espirituais, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que mais tarde veio a ser um livro reconhecido no aspecto filosófico, científico e religioso. O Livro dos Espíritos é imponente, vai vender! Ele foi um grande estudioso, teve um grande berço, estudou muito bem. Mais tarde, quando ele se muda para a capital, ele conhece a Amélie, que é um amor já predestinado da vida dele, né? E ele vai ter, mais à frente na vida dele, ele vai conhecer os estudos das mesas girantes, que era um fenômeno que tinha muito em Paris na época. Muita gente usava como sendo uma coisa de farsa, deboche. E então, por isso que até hoje o espiritismo, ele às vezes é muito mal visto, porque as pessoas desconfiam do espiritismo real e do charlatanismo, né? Mas isso em tudo na nossa vida é assim. E a gente acompanhando nesses 10 anos de Brasil, o público no final conversar com a gente viu que mexeu muito com muita gente pelo Brasil afora. A atriz Érica Colares dá vida a Amélie Gabriele, a esposa de Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Da mesma forma. Teve um momento da minha vida que eu tive que pedir permissão para a Amélie para interpretá-la. E eu me lembro perfeitamente nesse momento, assim, quando eu recebi a permissão. Eu não era espírita. Aí eu passei a ser espírita através desse espetáculo e eu sinto que nós transformamos vida. Eu tenho certeza que se uma pessoa sai mexida, se uma pessoa consegue absorver a mensagem que a gente manda uma mensagem de amor. Uma pessoa mexida para mim já valeu. O espetáculo, em turnê por todo o país, é dirigido pela atriz Ana Rosa, que pratica a doutrina espírita há mais de 30 anos. São 10 anos de espetáculo rodando com toda essa construção, com toda essa direção impecável dela, construída, tentando humanizar o personagem, né, a biografia de Allan Kardec. A peça foi traduzida em Libras, pela linguagem dos sinais. Nesse momento eu gostaria, de expressar a alegria por esse espetáculo ter aberto a porta, aberto a acessibilidade e solicitar inclusive a outros que façam a mesma coisa. O espetáculo Allan Kardec, um olhar para a eternidade, vem rodando o país há mais de 10 anos. Mais de 500 mil pessoas já se emocionaram com a peça. Peça maravilhosa, realmente retrata o espiritismo com muita sabedoria e verdade. Um trabalho, uma obra dessa, a gente tem que estar sempre prestigiando, né? Valeu muito a pena.